Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer um colã com a saia. Na verdade eu vou ensinar vocês aqui como colocar essa sainha, que é uma saia meio godê, no seu colã de bailarina. Eu não vou ensinar a costurar o colã de bailarina do zero, porque nós já temos vários tutoriais aqui no canal ensinando como fazer colã de bailarina, e eu vou deixar todos os links aí na descrição desse vídeo para você. Então aqui nós já vamos começar com um colãzinho já costurado, tá bom? O colãzinho já está pronto, já está costurado, prontinho. E aí sim nós vamos começar a fazer a nossa saia, colocar a nossa saia godê no nosso colã. Então se você gosta de conteúdo assim, já vai deixando o seu like para mim, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Toda sexta-feira nós temos tutorial aqui no canal. E vamos lá então, vamos começar. Bom, então, para começar eu já fiz o meu colã, né? Já deixei ele prontinho, ele já está aqui, ó, todo costuradinho, todo prontinho. E para fazer esse colãzinho aqui, para fazer esse colã, eu usei os meus moldes de colã e eu vou deixar para vocês o link dos meus moldes de colã. São colãs adulto e infantil, tem todas as numerações, né, do adulto ao infantil. E aí você pode imprimir na sua casa, em impressora comum mesmo, você faz a impressão e faz a montagem dos moldes. Depois você recorta, né, bonitinho, e faz aí o seu colã, como eu já ensinei também em outros passo a passos aqui no canal. Tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Uma playlist inteira de como fazer colãs de bailarina. Eu fiz esse colã usando os meus moldes e a única diferença na hora de fazer esse colã é que eu já deixei, na hora de cortar o meu tecido, já deixei ali cerca de 1 centímetro a mais no comprimento do colã. Porque quando a gente for fazer o corte para colocar a saia, a gente vai perder esse 1 centímetro, porque nós vamos ter que cortar e costurar. Então, nessa costura aí da saia, a gente perde mais ou menos 1 centímetro do nosso colã. Então, por isso, na hora de cortar o colã, você precisa já cortar ele com 1 centímetro a mais no comprimento, tá bom? O tecido que eu usei nesse colã aqui foi o suplex de poliamida, mas pode ser o suplex de poliéster também. O importante é que ele tenha elasticidade nos dois sentidos, né? O seu tecido tem que esticar tanto no comprimento quanto na largura. E agora, então, nós vamos colocar a nossa sainha no nosso colã. Bom, gente, para começar, a nossa saia ela fica mais ou menos na altura do umbigo da criança, um pouquinho para baixo pode ser, mas não muito para cima, né, para não ficar muito alta. Então aqui você precisa marcar aonde você vai cortar a sua cintura. Geralmente eu corto aqui, ó, uns 4 dedinhos para cima da costura, mas isso varia do tamanho do colã, né? Pode ser que tenha que ser 5 dedos. Então, é conforme o tamanho do colã que a gente vai fazer essa medida aqui. Fica ali entre 10, 12 centímetros, dependendo do tamanho do colã. Esse aqui é um colãzinho tamanho 4 anos. Eu vou deixar mais ou menos esse espaço aqui, que vai dar uns 10 centímetros. Ó, vai dar uns 10 centímetros mais ou menos. É o tamanho que eu vou deixar, tá bom? Vou deixar uma tabelinha para vocês aí também, que é uma tabela da ABNT, de medidas do corpo, né, das crianças. Então, só para você ter uma ideia da medida do ombro até a cintura da criança, do ombro até, né, mais ou menos aqui na cinturinha. Então, você pode medir também com base nessa tabelinha, tá bom? Você pode olhar aí a medida do ombro até a cintura e você vai saber mais ou menos aonde cortar a sua saia, tá? Então, eu faço mais ou menos baseado assim, imaginando o umbigo da criança vai ser mais ou menos por aqui. Então, aí você vem e corta mais ou menos na altura do umbigo da criança. No meu caso aqui, ó, vão ser mais ou menos 10 centímetros. E aqui eu vou fazer um pontinho só para marcar. Bom, agora eu já marquei um lado, agora eu vou marcar então o outro ladinho e eu vou usar esse daqui como referência para marcar do outro lado. Então, eu posiciono aqui, ó, as costurinhas bem certinhas, venho aqui e marco do outro ladinho também. Fiz a minha marcação dos dois lados e agora eu vou pegar a minha régua aqui. Você pode simplesmente colocar uma régua aqui em cima, ó, ligando um ponto com o outro e fazer um risco. E aqui vai ser onde você vai cortar para colocar a sua saia.
mas eu gosto mais de fazer dando uma arredondadinha aqui na frente, né? Então ele fica mais anatômico. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer um pontilhadinho assim, ó. Pronto, ó, fiz um pontilhadinho, só para eu poder ter uma referência para eu cortar. Faço ele um pouquinho arredondado, que eu acho que fica mais confortável, assim, fica mais bonitinha a saia quando a criança veste, tá? Não fica aquela coisa tão reta. E agora é só a gente cortar. A gente vai cortar aqui, então, o nosso colã. Lembrando, ele já tá todo costurado, tá, gente? A gente faz essa colocação da saia depois que o colã já tá pronto. Então, agora eu vou cortar, e aí nós vamos cortar, então, a nossa saia para colocar no nosso colã. Prontinho, nosso colã já está cortado. Então, agora vamos cortar a nossa saia. Nós vamos fazer uma saia que é meio godê. Você pode fazer um godê total, tá bom? Mas eu vou fazer aqui com a meio godê, porque eu acho que a meio godê já fica legal pro colãzinho com a saia, tá? Então, a saia meio godê, a gente faz da seguinte forma. A gente mede aqui a cinturinha do nosso colã, divide esse valor da cintura por 3,14, que vai ser o raio da nossa saia, tá bom? E esse número que for dar ali no resultado, a gente vai usar, então, para cortar a nossa saia godê. Então, vamos medir a nossa cintura aqui do nosso colã. Então, como ela tá meio encurvadinha, eu vou usar minha fita métrica. Olha, tá dando 24 centímetros. Então, o dobro, né, porque é frente e costas, 48 centímetros tem a cintura do meu colã. Com base nisso, nós vamos dividir, então, 48 por 3,14, que vai dar o resultado que eu deixei aí na tela para vocês. E essa medida é que nós vamos usar para fazer a nossa saia godê. Nossa saia meio godê. Se você for fazer, se você quiser uma sainha mais rodada, você vai fazer então usando a medida da cintura, no caso aqui 48, dividido por 6,28, tá? Como eu quero fazer uma meio godê, então eu vou dividir pela metade disso, né, que é 3,14, tá bom? Então vamos lá, dividir, deu esse resultado aí. Agora eu vou colocar aqui o meu tecido da saia para fazer. Qual tecido que eu uso para fazer a saia? O mesmo tecido do colã, ou se você quiser, né, dar uma economizada, né, digamos assim, deixar o seu colã um pouquinho mais barato, você pode fazer com um outro tecido, que seria elanquinha, algum outro tecido que seja malha também, que não desfie, que seja malha, que vai esticar também, mas não necessariamente daí o tecido do colã, tá bom? Não o suplex, não precisa ser o suplex. Embora eu acho que vale a pena fazer com suplex, que já fica o colã todo com o mesmo tecido. Mas é opcional, tá bom? Pode fazer com outro tecido também. Então, vamos cortar a nossa saia. Para cortar a nossa saia, nós não precisamos dobrar, como na saia godê, dobrar o nosso tecido em 4. Se você for fazer a saia godê, você vai dobrar em 4. Mas a meio godê, você pode dobrar em 2, tá bom? Então, aqui, ó, o meu tecido, eu só vou dobrar ao meio. Então, dobrei aqui o meu tecido ao meio, ele vai ficar com uma costurinha, então, em uma das laterais, tá? Em uma das laterais da minha saia vai ter uma costurinha. Então, dobrei o meu tecido ao meio e agora nós vamos medir aqui o comprimento que nós queremos a nossa saia. Então, eu vou pegar minha calcinha aqui só pra gente medir. Então, ó, a minha calcinha tem 21 centímetros. Eu posso deixar, eu gosto, né, de deixar a sainha um pouquinho só mais comprida, então com 23 já é suficiente, tá? Então o meu comprimento, eu vou cortar ele com 23, porque depois vai ter aqui, né, um meio centímetro ali da margem de costura e ainda vai ficar uma sainha aqui, né, um pouquinho para baixo da calcinha. Bom, então vamos lá. Para começar, eu vou riscar aqui a minha cintura. Então eu coloco a minha fita aqui, ó, na lateralzinha e vou marcar 15 centímetros e meio, né? Eu vou arredondar 15,28, mas eu vou arredondar para 15,5. Fiz uma marcação. E agora eu vou girando a minha fita aqui, ó, e fazendo marcações até dar toda a volta.
Fazer mais um pontilhadinho aqui no meio para facilitar na hora de cortar. Pronto, então tá aqui, toda a cinturinha da minha saia já está riscada. E agora, com base nessa cintura, né, medindo a partir da minha cinturinha, eu vou medir então o comprimento que eu quero, que é os 23 centímetros, né, que a gente vai cortar ela com 23. Então, aqui eu vou medindo, ó, 23, de 23 e 23, vou marcando aqui a partir da minha cintura, tá? Vou marcando os meus 23 centímetros. Prontinho, já marquei então o comprimento da minha saia e aqui eu tenho a cintura. Agora é só cortar. Prontinho, agora eu já tenho aqui então a minha sainha meio godê, que nós vamos colocar então no nosso colã, né? Você pode conferir aí a medida da cintura para ver se deu certinho. Ó, a minha medida da cintura deu certinho aqui, então tá ok. O que que a gente vai fazer agora? Vamos lá na máquina de costura. Eu vou usar aqui a overlock, se você não tiver, pode usar a zigue-zague, fazendo ponto zigue-zague, tá? Vou colocar aqui o meu tecido, ó, direito com o direito. E vou passar uma costurinha primeiramente para fechar a minha saia, tá bom? Então, o primeiro passo é, coloca a saia direito com direito e fecha a lateralzinha da saia e depois nós vamos começar a costurar, então, no nosso colã. Prontinho, já fechei a lateral da minha saia. Agora, vamos posicionar ela aqui na calcinha primeiro do nosso colã e depois a gente emenda a calcinha com a parte de cima do colã. Então, vou virar a minha saia do lado certo. Aqui tem que observar o seguinte, gente, observe bem o lado que você vai colocar a costura, que facilita depois para você tá colocando com a parte de cima. Então, olha, eu vou posicionar aqui a minha saia por cima da calcinha. E aqui eu vou alfinetar. Posso prender com alfinete ou posso colocar algumas presilhas, como você preferir, tá? Vou colocar uns alfinetinhos aqui. Agora eu vou lá então na minha overlock, vou passar uma costurinha para deixar presa então a minha saia na calcinha. Bom, já passei a minha costurinha aqui. Então ficou assim a minha sainha com a calcinha embaixo. E agora, então, nós vamos colocar a parte de cima do nosso colã na nossa saia, tá? Então, primeira coisa, gente, tenha certeza de que o lado da frente está para cima, tá? Lado da frente para cima, lado das costas está embaixo, tá bom? Então, aqui vem a parte da frente, nós vamos colocar assim, parte da frente, né, com a parte da frente. Porque se você não prestar atenção, pode ser que você costure assim e daí vai dar errado, tá? Aí vai ficar errado, vai ficar a frente, né, do colã, da parte de cima, com as costas do colã da parte de baixo. Então tenha certeza que você está com a parte da frente do colã, a parte da calcinha da frente, pra cima, tá bom? Então, com a minha parte pra cima, a parte da frente pra cima, eu vou pegar aqui a parte de cima do meu colã, vou pegar essa blusinha, né, que ficou uma blusinha aqui, e vou virar ela assim. E a parte da frente, né, a parte da frente continua aqui, ó, está no lado de cima, e a parte das costas está embaixo. E agora aqui eu vou encaixar aqui dentro a minha sainha. Ó, vou encaixar aqui dentro, vou juntar costura com costura.
Posso colocar até um alfinetinho já aqui, ó, para ir juntando. Colocar um alfinetinho do outro lado também. Ó, tenho que juntar costura com costura, tá? Então, costurinha da parte da calcinha com a costurinha da parte do busto. E coloco um alfinetinho aqui. Agora eu vou lá então na minha máquina overlock e vou unir. Vou costurar aqui, dando toda a volta, unindo então as duas partes do meu colã. Para ter certeza, você pode olhar, né? Pode conferir se você colocou certinho, ó. Então aqui a parte da frente do meu colã e aqui a parte da frente da calcinha do meu colã. Tá? Então é sempre importante você conferir isso para não dar erro, senão depois você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Então agora eu vou lá costurar e já trago aqui para vocês o meu colã prontinho. Prontinho, ó, já fiz a minha costurinha aqui, unindo as duas partes do meu colã. E agora é só a gente desvirar. E aí está o nosso colãzinho, né? Com a parte da frente certinho, parte das costas, né? Tudo costuradinho, com a nossa sainha em meio godê. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode fazer também, ao invés da sainha godê, pode fazer a saia transpassada. Eu fiz, né, e vou deixar aí para vocês imagens do colãzinho com a saia transpassada. Para fazer essa sainha transpassada, eu usei os meus moldes de saia transpassada. Fui adaptando os tamanhos, né? Alguns eu tive que dar uma diminuída um pouquinho por causa da cinturinha do colã. Mas dá super certo, tá? Para fazer com os moldes de saia transpassada. O link para você adquirir os meus moldes de colãs e também de saia transpassada vai estar aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí para mim nos comentários. Conheça também o nosso curso completo de saias tutus. Não esquece de deixar para mim o seu like, não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Ativa também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo você no próximo vídeo. Um super beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!